noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande sempre voltar aqui. É um misto de sensações sempre muito grande, porque é minha casa, é a igreja que me formou, foi a igreja que me ensinou a pregar, entre outras coisas. Então, eu fico sempre muito feliz em voltar. Na semana passada, já boa parte dos irmãos estava aqui, mas eu fico feliz de poder reencontrar alguns outros que não estavam na semana passada e de ver tanta gente que fazia muito tempo que eu não via mesmo. Não dá para citar o nome de todo mundo, porque é quase todo mundo, mas fiquei muito feliz em rever a irmã Águida. Me lembra sempre o saudoso irmão Gadelha, um irmão que foi muito responsável por me estimular também na música. Ele sempre tinha uma palavra muito positiva para nós, alguém que sempre orava pelos jovens, sempre pedia oração pelos jovens da igreja. Então fiquei muito feliz em rever a irmã Águida e outros também, e mais feliz ainda pelo prazer que é poder sempre abrir a Escritura. E eu quero convidar você a isso nessa noite, prestar atenção. Semana passada foi um tempo mais de contextualização no período dos Juízes, mas eu queria realmente que você olhasse para cada versículo com carinho, que você prestasse bastante atenção no texto bíblico, para que você não tirasse os olhos dele, que você não olhasse para mim, que você não olhasse para a estrutura, para qualquer outra coisa, mas para o Senhor. Amém? Feliz demais por estar aqui, feliz demais por tudo que Deus ainda vai fazer no nosso meio esse mês de janeiro. Estava brincando ali que eu acho que no final ninguém vai aguentar mais me ouvir falar de tanta oportunidade que Deus tem me dado, o pastor Santo tem me dado, pelos convites aqui nesse mês. Mas é bom porque depois os irmãos vão ficar bem humanos sem me ver, então não satura tanto. Mas, irmãos, é interessante porque quando eu olho para trás, quando eu vejo tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, a nossa própria ida para São Paulo, assim tão inesperada, a gente planejou de uma forma e acabou que não acontecer. Eu vejo o quanto as nossas vidas são imprevisíveis, o quanto a vida, como se costuma dizer, é mesmo uma caixinha de surpresas. A gente tenta seguir tantas direções, a gente tenta fazer tanta coisa de uma forma e acaba que vai de outras formas. As nossas vidas não são algo que a gente consegue maquinar, prever, do início ao fim, controlar todo o processo. A gente até planeja e é importante que planeje, mas Provérbios diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A vida é cheia de surpresas, é cheia de coisas que nós não esperamos. A vida é muito imprevisível. E o que dizer então das tragédias? As tragédias, elas são assim chamadas exatamente por serem algo que nos surpreende, algo que não era esperado, algo que não era determinado pelo nosso coração. E mesmo aquelas tragédias sobre as quais nós dizemos que já esperávamos que iriam acontecer, aquelas tragédias que a gente, eu já esperava por isso, elas ainda nos causam um impacto muito grande, pela maneira como acontece, pela forma dura como elas acontecem. Todo mundo já enfrenta ou enfrentará algum tipo de tragédia, ou conhece alguém que já passou, passa ou passará por algum tipo de tragédia. O ser humano inevitavelmente lida com elas. E diante de tragédias, de coisas que nos surpreendem, coisas horríveis que acontecem, tantas desgraças no mundo, nas nossas vidas, a gente acaba perguntando por quê? E para quê? Como alguns preferem dizer, não perguntar o porquê, mas para quê? E a verdade é que muitas vezes nós não encontramos respostas para essas perguntas. O próprio Jó, que era fiel a Deus, homem temente ao Senhor, morreu sem ter as respostas que esperava, tendo apenas aquelas que Deus havia lhe concedido que tivesse. E assim também muitas vezes é conosco. Por quê? Para quê? E a gente vai estar entrando hoje no livro de Ruth. E eu preciso dizer que desde o início da sua narrativa, esse é um livro de gênero literário narrativo. Desde o início da narrativa, o livro de Ruth nos apresenta tragédia após tragédia. É um livro que se inicia de forma muito impactante, muito pesada, mas que apenas se inicia assim. O final dele é diferente, ele começa com uma tragédia horrível, mas ele termina de forma diferente. Ele começa com um quadro trágico, um quadro de desgraça, de aflição, de tristeza, mas termina diferente, mostrando que apesar de todo esse quadro, tudo estava debaixo do controle do Deus soberano. Tudo estava debaixo do Deus que é bom, é fiel e sempre leal. E o livro de Ruth, ele vai nos ensinar que o Deus soberano e bom transforma uma tragédia individual em bênção nacional e mundial.
por meio da fé de uma mulher gentia e de um israelita compromissado. É um livro muito interessante, eu queria convidar você para abrir o livro de Ruth. É um livro que tem falado muito comigo nos últimos meses, eu diria. Nós estudamos ele lá no nosso mestrado. Nós vamos entrar hoje em Ruth capítulo 1. Queria que você abrisse lá. Agora eu queria que você voltasse uma página. Só uma página. Nós já vimos que o livro de Ruth, os acontecimentos do livro, se dão no período dos juízes. E eu queria ler com vocês o último versículo do livro de Juízes. Juízes 21, 25. É só voltar uma página. A menos que sua Bíblia tenha muitos comentários entre os livros. Mas se sua Bíblia for simplesinha assim como a minha, é só voltar uma página. Juízes 21, 25 diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou algumas versões, cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus próprios olhos. Nós vimos na semana passada um tempo de profunda relativização dos princípios estabelecidos pelo Senhor, um tempo onde cada um fazia o que lhe dava na telha, o que trouxe terríveis consequências ao povo, tanta coisa ruim que acontece. Pois bem, numa época de um povo sem rei e sem lei, numa época em que havia tanta maldade, surge uma história, uma pequena vila de esperança, de amor, de fé, debaixo do poder, da soberania de Deus. E é uma história que tem muita coisa para ensinar para a gente, uma história que tem muita coisa mesmo. E assim como toda a Escritura, o livro de Ruth, ele tem um personagem principal. Talvez você pense, Ruth? Não. Noemi? Não. Ruth não é o personagem principal do livro. Noemi não é o personagem principal do livro. E tampouco Boaz. Assim como toda a Escritura, o Senhor soberano é o personagem principal desse livro. O próprio Deus soberano ele é um outro. E assim também como toda a Escritura, o livro de Ruth ele aponta para a história da redenção. Ele aponta para Cristo, para o nosso resgatador. A Bíblia ela tem uma única história. É importante lembrar disso. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura conta uma só. Eu já vi tantas, mas tantas que se entrelaçam, que contam, na verdade, uma única história, a história da redenção, a história que nos atingiu, que me atingiu, que lhe atingiu. Toda a Escritura aponta para isso, conta essa única história. E é interessante que, por causa disso, a Bíblia é muito coesa. E ao longo da Bíblia, para quem gosta de seriados de TV, ou até mesmo novelas, enfim, a Bíblia ela vai nos dando sneak peeks, ela vai nos dando vídeos prontos, cenas dos próximos capítulos. Ao longo de toda a Escritura, em especial do Antigo Testamento, Deus vai mostrando o que Ele iria fazer ao povo, e de fato fez. Um bom exemplo disso que a gente vê no livro de Gênesis, Abraão e Isaac, no Monte Moriá. Deus ali estava revelando o que Ele faria ao pecador. Ele não apenas estava testando Abraão, mas Ele estava mostrando que um dia o Cordeiro puro e imaculado seria oferecido em sacrifício no meu e no seu lugar. Mais adiante, Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a primeira Páscoa, Deus, na verdade, por meio daquele símbolo, Ele estava mostrando o que faria a cada um de nós, apontando para Cristo, que um dia, aquele a quem Paulo chamou de Cristo, o Cordeiro Pascal, ele viria, seria morto, e assim como os israelitas foram cobertos pelo sangue daquele Cordeiro nas suas portas, se protegendo da destruição, um dia Cristo viria, derramando o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados, como disse Paulo, nos livrando da ira vindoura. Ao longo de toda a Escritura a gente vê isso, e não é diferente com o livro de Ruth. O livro inteiro, é importante que desde esse início você entenda isso, o livro inteiro está apontando para a história da redenção. Ao longo de todo o livro, nós podemos ver Cristo. No Velho Testamento, sim. Nós podemos ver o Senhor Jesus ao longo de todo o livro de Ruth. É um livro que nós não conhecemos o autor. Até hoje ainda não foi descoberto exatamente quem foi o autor do livro de Ruth. Há muitas especulações, mas nós não sabemos. Nós só sabemos que ele foi escrito numa época bem posterior a dos acontecimentos. O livro narra o período dos juízes, uma história no período dos juízes, mas foi escrito, segundo os estudiosos, após a coroação do rei Davi. Então, já na época de monarquia, se escreveu esse livro que trata do período dos juízes. E conforme eu já falei, o grande contraste dele
é que numa época de tanta perversidade, de tanta maldade, Deus levanta uma história maravilhosa, fundamentada em fidelidade, espiritualidade, justiça, pureza, lealdade e fé. E é nessa história que nós vamos mergulhar. E é para essa história que eu queria convidar você, sem mais delongas, olhar para o primeiro episódio, capítulo 1. Primeiro episódio da nossa história. Você pode voltar a sua página lá para Ruth capítulo 1. Primeiro episódio dessa história linda. Amém? Todos estão em Ruth 1? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateiros de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Uau! Uau! Quanta coisa aí! Se a moldura inicial do livro é a contextualização dele, como nós já temos falado muitas vezes, um livro que trata do período dos juízes. É importante lembrar que nesse período o povo de Israel vivia constantes ciclos de desobediência. Vinha o castigo e opressão. Deus levantava uma nação inimiga que oprimia o povo. O povo então se arrependia e clamava ao Senhor: Senhor, salva-nos. Deus vinha em auxílio do povo, levantando um juiz, um resgatador, um libertador. Restaurava o povo até que tinha paz durante 20 anos, 10 anos, 40 anos, alguns meses. Então o povo novamente pecava, desobedecia o Senhor, vinha o castigo e a opressão. Quando não aguentavam mais, se arrependiam e clamavam ao Senhor. Deus, por sua graça e misericórdia, ouvia o clamor do povo, resgatava o povo, levantando um juiz que os liderasse e restaurava a terra. E assim foi. E assim foi por muitas e muitas vezes. Nós vimos que uma das consequências de se relativizar os princípios estabelecidos pelo Senhor era a insensibilidade espiritual. E nesse período a nação de Israel se tornou bastante insensível àquilo que Deus desejava para eles. Assim era o período dos juízes. E mais, é interessante que durante esse juízo, durante o ciclo do período de juízo, algo muito comum de se acontecer era a fome. Uma das formas em que vinha esse juízo de Deus era exatamente pela fome. A fome era um julgamento muito comum. Então, por causa dessa fome, Elimeleque pega a sua família e vai embora. E o livro fala isso tudo assim de forma bem rápida. Ele vai, morre um, morre outro. E eles saem de uma cidade chamada Belém, que no hebraico significa casa de pão, e vão para Moabe. Eles saem de uma terra de fartura, e é interessante que toda a terra prometida é descrita assim, uma terra que mana leite e mel, e em especial essa cidade, que no próprio nome trazia a marca da abundância, da bênção de fartura do Senhor. Eles saem dessa terra e vão para Moabe. Mas que terra era essa? Moabe era um dos filhos netos de Ló. Para quem não conhece a história, quem não lembra dela, lá em Gênesis 19 a gente vê esse registro. Na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus liberta Ló e sua família, os anjos salvam eles, e eles fogem para as montanhas, e quando chegam lá, no caminho, desobedecendo ao Senhor, a esposa de Ló olha para trás, e vira uma estátua de sal. Ló segue com suas 2 filhas. Lá chegando numa caverna, nas montanhas, a filha mais velha, tão contaminada por todas as repugnâncias pecaminosas da nação onde ela havia sido criada, onde ela havia sido formada e vivido tanto tempo. Uma garota que tinha uma mente completamente depravada tem a repugnante ideia de dar um porre em Ló, de embriagar o seu pai, para que ela e a irmã mais nova se deitassem com ele, tivessem filhos e não morressem sem descendência.
Que coisa horrível. Então Elimelec vai com sua família para uma nação que desde o início, desde o nascedouro, era um povo de moral manchada, de moral baixa, de moral espúria. Era uma nação repugnante aos olhos do Senhor, ao ponto de que Ele próprio disse em Deuteronômio 23: nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Ou seja, o povo de Israel não podia jamais se misturar com moabitas. Deus já havia falado sobre a mistura com qualquer outra nação. Nós vimos isso na semana passada. Deus não queria isso. E uma consequência de se relativizar os princípios estabelecidos pelo Senhor é que o povo de Israel começou a se misturar a tal ponto de perder sua identidade como povo de Deus. Mas eles não apenas vão para uma terra e não apenas se misturam com qualquer nação, mas com o povo de Moabe. Eles saem da terra prometida, chamada de habitação do Senhor, e vão para um lugar que não agradava o coração do Senhor. Chegando lá, tragédia após tragédia acontece. Tragédia e tragédia. E é importante ver aqui algumas discussões teológicas. Nós não temos certeza, de fato, se tanto Elimelec como Malom e Quilion foram diretamente punidos por Deus. É bem verdade que naquela época a morte prematura e esterilidade eram claros sinais da punição do julgamento divino. Mas a gente não tem certeza, porque o texto não fala isso diretamente, que eles foram punidos. Nós não sabemos a causa mortis deles. Nós não sabemos se eles foram punidos por isso. Mas pela Escritura como um todo e pela lei nós sabemos sim que eles desobedeceram ao Senhor e chegando lá morreram. O que nós temos nesse início do livro de Ruth é um quadro de tragédia, tragédia e tragédia. A fome tem muito mais evidência, como eu falei, de ser um julgamento de Deus, uma punição de Deus. Como nós vamos ver melhor a influência de Deus na fome no versículo 6. Mas o que nós aprendemos aqui é que tragédias acontecem. E elas são inesperadas. Eles não faziam ideia de que isso ia acontecer. Ou vocês acham que se Elimelec e os filhos soubessem que quando chegassem a Moabe, tanta coisa ruim ia acontecer, eles teriam ido para lá? Eles não sabiam. Mas o fato é que tragédia após tragédia acontece. E na nossa história ficam apenas 3 viúvas solitárias e pobres. Mas apesar das tragédias, o texto nos mostra que por trás de tudo há um Deus soberano, o Senhor, que controla todas as coisas, que controla todo o curso da história. E assim continua a história no versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu para o lugar onde tinha morado. Vocês percebem o quanto a fome estava debaixo do controle de Deus? A fome não era um acaso, a fome não era um acidente de percurso. Deus estava controlando isso. E quando Noemi ouve que veio o auxílio do Senhor ao povo, isso é uma linguagem bem comum no período dos juízes, bem comum mesmo, o Senhor veio em auxílio do seu povo. Quando Noemi sabe disso, ela decide voltar. Foi o Senhor quem trouxe de volta a comida à casa de pão, a Belém. E foi a ação dele que motivou o retorno de Noemi. Como eu já falei, ele é o personagem principal da nossa história. Não é Noemi, não é Ruth. Ele arquitetou isso tudo. Ele traz Noemi de volta a Belém. Mas Noemi não volta para a terra de Israel do jeito como ela tinha saído. Ela volta bem diferente. E o texto nos mostra que estava habitando no coração dela. O texto nos mostra quão mudada ela estava. Continuando. Enquanto voltavam para a terra de Judá, versículo 8, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre descanso no lar de outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para a ajuda de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo?
poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos. Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que dá esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, né, e depois desse alguns filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Forte, né, irmãos? A mão do Senhor voltou-se contra mim. Me permitam um rápido parêntese e um destaque. No versículo 9, se vocês puderem e quiserem, algumas versões trazem: o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança. Outras versões dizem que cada um de vocês encontre felicidade ou um lugar seguro. Queria que você sublinhasse isso aí e colocasse do lado descanso. Essa é a tradução literal da palavra em hebraico usada aqui. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre descanso no lar do marido. Mais à frente, quando a gente for estudar o capítulo 3 do livro, eu vou estar retomando isso, a gente vai entender um pouco melhor. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre descanso no lar de outro marido. Mas algumas explicações aqui são necessárias. Muito necessárias. Noemi está muito bem intencionada. Noemi deseja o melhor para suas noras. E do ponto de vista dela, o melhor era ficar longe dela. Muito longe. Na cabeça de Noemi não restava outra coisa a não ser voltar para casa, como ela própria estava fazendo. Então ela diz: não vale a pena vocês ficarem comigo. Não vale mesmo. Então, a partir do versículo 11, Noemi rasga o seu coração. Ela manifesta o seu coração e retoma um costume bem comum na época. A lei do levirato era um costume comum não apenas em Israel, mas em várias outras nações, até antes da instituição da lei. Então Deus institui no Monte Sinai, na aliança com Moisés, Ele institui, oficializa esse costume do levirato. Mas o que é isso? Segundo essa lei, mais à frente, depois, em outras mensagens a gente vai estar lendo esse texto, quando algum marido morria, deixando sua esposa sem filhos, o irmão dele, ou o parente mais próximo, deveria se casar com essa mulher para perpetuar a descendência, para que não morresse sem descendência. A lei do levirato dizia que se, por exemplo, eu morresse, o meu irmão ou o meu parente mais próximo disponível deveria se casar com minha esposa, para que a geração não morresse sem filhos. Esse era o costume do levirato. Mas, irmãos, nem nisso Noemi via mais esperança. Porque ela dizia: não adianta vocês esperarem. Eu não vou achar marido para se casar comigo tão velho. E mesmo que aconteça um milagre, eu não posso ter filhos. E mesmo que aconteça outro milagre, se eu tiver filhos, vocês vão esperar tanto assim? Para que eles sejam irmãos de Malom e Quilion, e vocês se casem com eles, pelo costume, pela lei do levirato? E para ela ainda era pior, porque ela dizia: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Outra linguagem muito forte no período dos juízes, nós vimos isso na semana passada. Deus se opondo ao povo. Noemi entende que a mão do Senhor estava contra ela. E a ideia não é julgá-la, não é recriminá-la, porque a gente nem sabe ao certo se ela tinha culpa na escolha de ir para Moab. Como mulher, talvez, são especulações, talvez seu marido tenha decidido e ela apenas seguiu. Ou talvez não, que até é muito provável que ela tenha participado dessa escolha, por isso que vê as coisas dessa forma. São especulações e nós não sabemos, e não vale a pena especular. O que o texto nos mostra é um quadro trágico, e o que o texto nos mostra é que Noemi estava arrasada, destruída, quebrada, esmiuçada, esbagaçada, porque não havia mais esperança para ela em absolutamente nada, nem na lei do Senhor. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós nos comportamos assim. Muitas vezes nós achamos que não há esperança nas pequenas, as muito maiores coisas. A gente acha que tudo acabou. E quando nós somos espirituais o suficiente para admitir que Deus está no controle, ou para não murmurar ou reclamar, nós atribuímos tudo a Deus, e de fato tudo vem de Deus, mas nós atribuímos tudo a Ele como um gesto de dedo apontado para cima, como se Ele tivesse alguma obrigação de fazer as coisas diferente da forma como nós esperávamos, ou como se Ele tivesse que deixar de fazer as coisas do modo como Ele planejou, como Ele arquitetou e como Ele desejava fazer desde o início. Assim somos nós. E o nosso coração se amargura e se entristece, como se Deus tivesse alguma obrigação de seguir as nossas recomendações, ou no ápice de nossa espiritualidade.
espiritualidade, nós dizemos: eu não queria as coisas assim, mas Deus quis. Deus é soberano. Dizemos nós supostamente admitindo a soberania de Deus, numa suposta submissão à vontade dele, mas que na verdade apenas reflete a desesperada desesperança dos nossos corações diante de coisas que nós entendemos que são impossíveis de ser resolvidas. Assim somos nós. Assim somos nós. E era assim, ou mais ou menos assim, que se encontrava Noemi. E é nesse momento que na nossa história surge uma grande oportunidade para Ruth. Vamos continuar o texto. Versículo 14. Elas então começaram a chorar alto, chororô, medonho aqui, situação difícil. Chora, elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Algumas versões dizem Ruth apegou-se a ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Noemi dá de novo a Ruth a oportunidade de voltar. Volte. E ela diz assim: volte para a sua nação e volte para o seu ou para os seus deuses. Me permita um parêntese, a palavrinha usada aí no original pode ser traduzida como Deus ou deuses. E a gente vai entender um pouco melhor isso. Por que voltar para o seu Deus, para os seus deuses? Porque naquela época, o Deus de uma nação estava sempre associado à terra em que os adoradores dessa divindade viviam. Era assim que se enxergava. Nós sabemos que há um só Deus, há um só Senhor, não há outros deuses. Porque são feitos de metal, de madeira, não falam, não cheiram, não pensam. Mas na sociedade pagã da época, associava-se a essas divindades, a cada uma das terras em que o povo a vivia. Então retornar para Moabe significava voltar para o seu Deus, Camus, ou talvez aos seus deuses, Camus e Moloque, que era o Deus dos Amonitas, nação irmã e vizinha de Moabe. E é isso que Noemi está dizendo: volte Ruth, para o seu povo e volte para o seu Deus. Mas como eu falei, é nesse momento que surge uma grande oportunidade para Ruth. E quando ela agarra essa oportunidade, ela faz surgir um dos textos mais lindos da Escritura. Infelizmente, um dos mais citados de forma equivocada e fora de contexto. Vamos continuar. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Olha que coisa linda, que palavras lindas demais. E muito mais lindas ainda, muito mais lindo ainda era o que elas representavam. É nesse momento que acontece, irmãos, aquilo que a gente pode chamar de a conversão de Ruth. É claro que aqui ainda não é o Novo Testamento, as coisas funcionavam um pouco diferente no Antigo Testamento, mas a fé ainda era necessária, como sempre foi. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Abacuque, que é no Antigo Testamento, diz que o justo viverá pela fé. A fé era necessária. E aqui é meio que acontece a conversão de Ruth. Nós não sabemos exatamente se bem antes dessas palavras, ou imediatamente antes, se durante essas palavras, depois, não mesmo. Mas aqui, Ruth, ela agarra a oportunidade da fé, contrariando toda a desesperança de Noemi. Ruth agarra a oportunidade da fé. Ruth escolhe crer. Ela escolhe crer no Senhor soberano. E ela tanto creu que ela agiu. A fé de Ruth teve obras. Ela agiu sendo fiel e leal à sua sogra. E fazendo o seu voto. Isso é um voto que ela faz a Noemi. Em nome de Yahweh, em nome do Senhor soberano. Olha as letras maiúsculas no texto. O Senhor. Ela faz a sua aliança, o seu pacto com Noemi no nome do Senhor. Ela faz uso do nome da aliança. O nome de Deus. O nome pelo qual ele se apresenta a Moisés dizendo: eu sou. Nós não sabemos em que momento isso aconteceu, se pela influência de Noemi ou do resto da família, mas em algum momento Ruth passou a crer no Senhor. Ela escolhe isso, ela crê e age como
nem mesmo o israelita estava agindo. Ruth crê e age como nem mesmo Noemi estava agindo. E a partir daí, ela busca refúgio no Senhor soberano. Não, viajou muito, Vinícius, viajou muito. Forçou a barra demais. Dá uma olhada em Ruth 2,12. Na minha Bíblia, a parte é a seguinte: Ruth resolveu buscar refúgio no Senhor soberano. Você acha que é invenção? Vamos ter só um sneak peek agora. Cenas dos próximos episódios, tá? Capítulo 2 ainda não é hoje. Olha o que o outro personagem que ainda vai surgir fala para ela. Versículo 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que interessante. É como eu disse, irmãos, a relação terra e Deus era muito clara naquela época. Ruth sabia, tanto sabia que Noemi diz: volte para a sua terra e volte para os seus deuses. Ruth sabia que ao escolher seguir para Israel, ela estava escolhendo buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel, o Senhor soberano. E ela escolhe seguir esse caminho. E ao decidir seguir esse caminho, ela permanece leal e faz promessas no nome do Senhor. Ruth usa o nome do Senhor. Tanto é que quando Noemi vê que o Ruth estava decidida, ela nem insiste mais: tá, vamos comigo. E tem mais, você pode se perguntar: mas ela não é estrangeira? O Senhor não disse para não se misturar com estrangeiros? Mas aqui é uma situação diferente, prevista pela própria lei. A lei dizia que caso o estrangeiro quisesse buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, quisesse viver entre a nação de Israel como israelita, eles poderiam fazer isso. Era permitido por lei. Não aquelas nações com as quais eles não podiam se misturar, porque fariam eles se desviarem e pecarem contra o Senhor. Mas desde o Egito, se o estrangeiro resolvesse viver entre o povo, debaixo da aliança, deveria ser bem recebido. Olha o que a lei diz: não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Levítico: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos. Olha que forte. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E ao morar com Israel, se dispondo a viver debaixo da lei de Moisés, eles passariam a fazer parte da nação. Eles passariam a estar subordinados também à lei do Senhor. Outros textos. Êxodo 20:10. Nesse dia, não farás trabalho algum nem tu, nem teus filhos, ou filhos, nem teus servos, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Havia lei para eles também. Deuteronômio: reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. O fato é que Ruth agiu como um israelita devia agir, mas não estava agindo. E acompanha Noemi. Em tempos de crise, de profunda desesperança, de tristeza, Deus nos dá a oportunidade da fé. Em tempos de infidelidade, Deus nos dá a oportunidade de exercitar a nossa fidelidade em fé. Deus nos dá a oportunidade de pensar e crer e agir diferente de todos aqueles que estão ao nosso redor, num período tão depravado como o dos Juízes, onde nem mesmo Noemi possuía mais essa fé. Deus dá a Ruth essa oportunidade, e Deus nos dá a oportunidade do exercício da fé. A grande pergunta que nós devemos fazer é: nós temos agarrado essa oportunidade? Nós temos agarrado a oportunidade da fé? Ou temos escolhido o caminho mais fácil? Como fez Orfa. Tanto que o nome dela significa a que desiste. Em Ruth a gente vê muitas peculiaridades do original nos nomes dos personagens. Orfa significa que desiste. Será que na nossa caminhada nós temos escolhido o caminho mais fácil? Quando o Senhor Jesus, ao falar do caminho estreito, falou do caminho do reino, é o mais difícil. É sempre o mais difícil. Pois bem, Ele nos concede a oportunidade de exercitar a nossa fé nele, na provisão dele, exercitando essa fé em ações práticas de fidelidade e de lealdade. O Ruth fez isso. Tanto é que o nome dela significa a fiel.
O útil permanece fiel. Então essa história continua agora arrumando para a parte final desse primeiro episódio. Vamos ver a continuação, no versículo 19. E agora a história continua com um assombroso contraste entre Rútil e Noemi. Versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha que forte. Olha que pesado. Elas voltam então para Belém, o texto está dizendo. Elas chegam na pequena cidade, alvoroço, tumulto. Cidade pequena, vocês sabem como é. Eu estou morando numa cidade que é quase que um décimo de Natal. Eu sei que as coisas são diferentes. Aqui era menor ainda. Belém nessa época era uma cidade desse tamanho. Bem pequena. Imagina o alvoroço. Imagina as fofocas de cidade pequena. Não tinha ido para uma vida melhor. Voltou por quê? Não tá bom lá não? Voltou por quê? Não é assim? Imagina só a cara no chão que Noemi deve ter voltado. Imagina só os desaforos que talvez ela tenha ouvido. Ou talvez que ela tenha suposto ou morrido de véspera, achando que iria ouvir. Ela volta com a cara no chão, arrasada. Talvez imaginando tanta coisa. E ela permitiu que isso tudo tanto a afligisse, que ela disse essas palavras tão fortes aqui no final do texto, tão pesadas. E aqui a gente precisa ir para a língua original. Eu gosto muito de fazer isso, mas aqui é muito necessário mesmo. Porque Noemi, ela diz o seguinte: não me chamem Naomi, que é o nome dela na língua original, e significa agradável. Ela diz: não me chamem Naomi, melhor que me chamem de Mara, que significa amargo. Porque a vida dela não era mais, ao fazer alusão ao significado dela, não estava mais de acordo, não batia. A vida não estava mais agradável, estava tudo ruim, estava tudo dando errado, tudo tinha se despedaçado. Não me chamem de agradável. Não. É como a gente brincaria, por exemplo, em português com alguém que é chamado de Rosa. Rosinha, isso daí está mais para espinho. Algo mais ou menos assim. Não me chamem Naomi, melhor que me chamem de Mara. E ao usar a palavra Mara, ela usa a mesma palavra que o povo de Israel usa lá no deserto. Quando eles saem do Egito, rumo à terra prometida, no meio do deserto, próximos à cidade de Refidim. Quando eles estão no caminho, antes de chegar a Elim, onde havia fontes de água, 70 palmeiras. Ou eram 70 fontes de água e palmeiras? Eu não lembro, mas havia palmeiras e fontes de água. E antes de chegarem a Elim, que foi um refrigério para o povo no deserto, eles chegam a dar um tipo de água para beber, que a água era ruim, era amarga. Então o povo se queixa: meu Deus, para que saímos do Egito? Para isso as águas são amargas e agora está tudo amargo. E eles chamam aquela cidade de Mara. É essa palavrinha que Noemi usa. Não me chame Noemi, mas Mara, porque o Todo-Poderoso. E aí agora ela usa uma outra palavra muito conhecida por nós, que a gente usa num contexto muito positivo. Quem já ouviu falar do El Shaddai? O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas aqui de forma pesada, Noemi diz: não me chamem de Naomi, me chamem de Mara, pois o Shaddai tornou minha vida muito amarga. Muito amarga. E por isso ela se queixa diante do povo da cidade. E no versículo 21 ela nos mostra ainda mais detalhes de como ela via a situação toda. Porque ela diz que tinha saído da cidade de mãos cheias, mas que de mãos vazias Deus havia trazido Noemi de volta. Mas, espera lá, qual foi a razão de Noemi ter saído da terra? Qual foi a razão de Noemi, em primeira instância, no início do livro, ter deixado Belém para ir para Moab? E os irmãos estão com agora? Fome. Mas não de forma tão linda assim como tragédia. Imagine fome, você não tem o que comer. A mesma razão que fez Jacó, por exemplo, mandar os irmãos lá, os irmãos de José e ele lá para o Egito. Fome, desgraça, tragédia. Ela tinha saído por causa de fome.
E qual é a razão de ela voltar? Fome, de novo. Ah, você pode dizer, não, solidão, porque ficou viúva. Não é só isso, irmãos. Era um contexto no qual as mulheres dependiam muito dos maridos, inclusive para comer. Uma mulher não trabalhava naquela época, não tinha carreira para fazer concurso público. Imagina então uma mulher velha como Noemi, desamparada, e ainda com a nora de tiracolo. Ela volta também por causa de fome. E na continuidade do livro, a gente vai poder ver isso, na continuação, perdão, do livro, a gente vai ver que elas estão buscando alimento por causa da fome. Ela volta então da fome. Então, como assim? O que ela está dizendo? Que de mãos cheias partiu, mas de mãos vazias voltou. De mãos vazias o Senhor havia trazido de volta. Parece aqui que Noemi meio que admite que não foi uma escolha muito acertada sair de Belém. Parece aqui, a gente tem que ficar na parece, que ela na verdade está admitindo que já tinha tudo o que precisava. Eu tinha meus bens, minha família, era pouco, mas eu tinha fartura. Eu saí assim, mas Deus me trouxe muito pior. De novo, eu preciso lembrar que a gente não sabe se isso foi uma escolha de Noemi totalmente, mas é possível que sim. É possível que o marido tenha conversado com ela e falou, não importa a especulação. O que importa é saber aqui que ela estava arrasada. Mas ela lança isso diante da soberania e do poder de Deus, do Shaddai. Ela afirma que foi Ele mesmo quem a trouxe de volta, mas de mãos vazias. Mas ela diz que isso aconteceu pela vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. Uau! Que reconhecimento da soberania e do poder de Deus, né? Mas infelizmente, talvez não da forma mais acertada, talvez não da melhor forma. E mais uma vez o objetivo não é dizer isso para recriminá-la. Não é isso, porque muitas vezes a gente faz isso. Mas sim para ver o desespero dessa mulher ao dizer, por que me chamam Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça? Quantas vezes nós supostamente vemos a soberania de Deus? É verdade? A gente costuma dizer, Deus é soberano, mas de uma forma tão amarga, tão pesada. Irmãos, eu também. E o objetivo de novo não é censurar ninguém, porque nós somos humanos, limitados, falíveis. Nós não vemos tudo, a pintura toda. E por mais que supostamente, intelectualmente, cognitivamente a gente entenda, na verdade os nossos corações não entendem absolutamente nada. Nós não entendemos o porquê de as coisas nos acontecerem. E nós entendemos menos ainda quando se trata de tragédia, de tanta perda, de tanta dor, de tanta dificuldade. Imagina a tragédia desse nível. Nós hoje, no século XXI, jamais teremos dimensão do que Noemi estava enfrentando como uma mulher naquela época. Mas nós temos dimensão do que nós enfrentamos. E quem já passou por situações assim sabe do que eu falo. Quem já perdeu familiares de uma hora para outra, sem esperar, no inesperado, sabe do que eu falo, como uma dor difícil, como é algo tão complicado de se lidar. Noemi estava assim arrasada, despedaçada. Mas é interessante ver como o autor desse primeiro episódio encerra essa primeira parte da história. Olha o versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha saído de Belém por quê mesmo? Ela volta para Belém por quê? Fome. Fome. E segundo ela, o próprio Deus soberano atrás de volta. E olha só o momento em que Deus traz Noemi de volta. Deus não traz Noemi em qualquer hora. Deus traz Noemi de volta no início da colheita da cevada. Deus traz Noemi de volta à casa de pão, no momento em que o pão estava voltando para o povo. Não é por acaso. Elas chegam a Belém num momento de renovo para o povo de Deus, num momento que a esperança estava surgindo para aquela nação novamente. Mas Noemi ainda estava muito triste, quebrada, destruída,
despedaçada, esbagaçada. Como eu já falei tantas vezes, ela estava aflita demais. Mas naquele momento a esperança, mesmo que ainda vista lá longe, uma luzinha no fim do túnel, estava se renovando para Ruth e para Noemi. E assim se encerra o primeiro episódio da nossa história. Desse jeito. Assim. O autor encerra desse jeito. E que história, né? E que história! E é só o início de tanta coisa que Deus ainda vai fazer em Ruth e Noemi e que Deus vai nos ensinar ainda. Mas nesse primeiro capítulo, olhando agora para a história desse primeiro episódio como um todo, nós podemos entender e aprender que mesmo em situações sem esperança nos nossos olhos, em sua soberania, Deus nos dá a oportunidade de exercitar a nossa fé, demonstrando o seu auxílio. Mesmo em situações que aos nossos olhos não tem jeito, o Deus soberano nos dá a oportunidade da fé e demonstra o seu auxílio. Olha como esse primeiro episódio começa, desgraça, desgraça. Olha como ele termina. Pode parecer pouquinho, mas olha como ele termina. Tudo parecia muito perdido aos olhos de Noemi, pareceria aos olhos de qualquer um de nós. Mas o Deus soberano, em sua soberania, dá a Ruth essa oportunidade da fé e demonstra o seu auxílio, mesmo que parecesse ainda tão iniciante, tão pequenininho, uma coisa tão boba. Não se empolgue tanto ainda, porque a esperança de Noemi ainda não tinha sido renovada. Não é essa a força do texto. Eu não posso dizer que o capítulo 1 termina com a Noemi pulando, saltitante, porque a esperança não pula. Noemi ainda estava quebrada, ainda estava destruída. Mas mesmo que ela não enxergasse, nas pequenas coisas aos olhos dela, Deus já estava agindo. Deus já estava agindo. Ela não via, mas Deus já estava agindo, irmãos, quando as tragédias vêm. A gente não é muito diferente, não. A gente faz a mesma coisa, às vezes pior. Tomando decisões e agindo de maneira que Deus não aprova. Permitindo que a amargura tome conta de nós. Mas é nessas situações que Deus nos dá a oportunidade da fé e demonstra o seu auxílio, mesmo que a gente ache que é nas pequenas coisas, que é pouquinho. Deus já está demonstrando o seu auxílio. É nessas horas que Ele nos dá a oportunidade de exercitar a nossa fidelidade em fé. Nós não conhecemos o fim da história. Por isso a nossa tendência é chutar o balde, jogar a toalha, desistir. Porque nós não vemos o quadro completo. Não vemos. Mas há um Deus soberano, o Senhor, que não apenas conhece esse quadro completo, como planejou, arquitetou, pintou, engendrou cada detalhe do início ao fim. Há um Deus soberano que controla todas as coisas, que está no controle de tudo, que já envia o seu auxílio, mesmo que em coisas pequenas. Através dessa tragédia acontecida a Noemi e Ruth, Deus iria fazer ainda grandes coisas, não só à família delas, mas a toda a nação de Israel, a todas as famílias de Israel, e mais a todas as nações da terra. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Deus iria fazer algo muito grande a mim e a você através dessa tragédia. Mas Ruth e Noemi não viram isso. De fato, elas não sabiam. Pois bem, é quando nada sabemos que a oportunidade da fé se coloca diante de nós. Mas só consegue experimentar essa fé aqueles que tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. Aqueles que renderam suas vidas a Ele. Só consegue experimentar essa fé quem teve um novo nascimento por meio dele, que é o nosso grande e perfeito resgatador. Aquele que encontramos esperança, aquele que podemos encontrar o tão aguardado descanso, aquele por meio de quem nós podemos viver, como disse o apóstolo Paulo, não por aquilo que enxergamos, mas pela fé, porque afinal de contas, o justo, vamos dizer, o justo, estão com fome, o justo, vamos exercitar essa fé então, amém? Sempre lembrando que mesmo em situações sem esperança aos nossos olhos, em sua soberania, Deus nos dá a oportunidade de exercitar nossa fé, demonstrando o seu auxílio. Baixe sua cabeça, vamos orar.